Gravando. Professor, por favor. Maravilha, boa noite, gente, boa noite a todos. Eu vim especialmente hoje fazer duas coisas, me desculpar por não ter entrado nas outras, Alan, porque realmente Imagina. a coisa está pegando para todo lado. Meu Deus do céu, eu falei, não, mas hoje nem que seja arrastando a perna, eu vou lá. Vim agradecer imensamente a sua disponibilidade de novo, de estar com a gente nessa disciplina. Tem sido um trabalho muito interessante e o pessoal dá um retorno muito bom para a gente dessas tuas aulas. Então, isso é muito gratificante para nós. Por um lado, a disponibilidade do professor e, por outro, a satisfação que as pessoas têm em poder acompanhar essa discussão, esse debate, essa coisa toda que a arte pode trazer para a educação, que você faz tão bem, que a gente tem ficado muito satisfeito, eu, os cursistas, o Roberto, todo mundo. Então, um grande abraço, um agradecimento profundo pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Ô, Flávio, obrigado pelas palavras, alegrou a minha noite chuvosa. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, por essa energia gostosa que é a turma, sabe? A live anterior foi muito gostosa, foi muito boa, assim, só participou ativamente, assim, e eu fico muito contente, assim, eu gosto mais, uma energia muito contagiante, assim, e é um projeto muito bonito, né, é um curso muito bonito, assim, você está de parabéns, você, toda a equipe, assim, é um projeto fantástico, assim, eu fico com vontade de me matricular na próxima oferta, para poder estudar, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é estudar, né? De estudar, a gente gosta de estudar, então vamos lá, eu estou terminando um curso agora de educação respeitosa, né, educação positiva para a educação infantil, mas está terminando ele, eu vou me matricular na próxima oferta. Olha aí. Para fazer outra escola também, né? Muito legal. Agradeço pelo convite, pela confiança. Bom, vamos combinar o que nós vamos fazer hoje. Na live anterior, eu preparei uma exposição, assim, para dar um pontapé inicial na conversa e na discussão, né? Mas hoje, vocês já concluíram, né, a disciplina, né? Tem a leitura, fizeram a leitura dos textos, né, realizaram as atividades. Eu queria saber se alguém tem alguma sugestão de pontapé inicial, né? Eu tenho alguma coisa preparada aqui para mostrar para vocês, mas pensei que valeria mais a pena a gente conversar, né? Foram três textos, né? Dois bastante densos, assim, né? Do Milton Almeida e do Walter Benjamin, né? E um terceiro texto meu e do Daniel Mil, que é um texto mais didático, um texto mais dissertativo, assim, né? Que engloba as propostas dos dois textos anteriores e apresenta a pedagogia do Alain Bergalat, né? Então, queria saber como, assim, a gente está, inclusive, como um último encontro, a gente pode fazer uma repescagem de dúvidas e curiosidades, saber da experiência de vocês também com a realização dos exercícios, né? Como é que foi a experiência dessa disciplina. E a gente vai colocando os assuntos dos textos, né, e outras coisas, a gente vai inserindo na discussão também. Vamos ver, então, alguma sugestão, alguma ideia? Flávio, tá mudo o seu. Não todo mundo ao mesmo tempo, gente. Um de cada vez. Vamos lá. Não estou conseguindo escutar ninguém. Estão falando todo mundo junto. Adriana, você tinha uma dúvida, né? É que também deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Eu também estou com a cabeça tão doida que eu só coloquei o terceiro texto para eles hoje, viu, Alan? Porque assim, eles acostumam com porque que a gente tem? A gente tem no nosso grupo de cursistas, como o material, nem todo material é material domínio público, então eu tenho um drive meu separado e eu ponho na descrição do curso, no grupo de WhatsApp. Só que eles se acostumaram e ninguém vai lá. Então eu tenho que mandar toda semana os textos, então eu esqueci. Tudo bem. Então eu mandei o texto hoje para eles só, então talvez eles não tenham tido tempo de ler meu texto. Tá? Mas os outros dois eles leram, né? Tá.
Ô, Roberto, mas a minha dúvida foi criada por você. Acho que você me deixou tão pancadinha no final de semana que na verdade, assim, eu entrei correndo no Moodle para poder fazer os textos. E como eu tinha assistido a aula, e na aula o professor Alan deu várias ideias, vários exercícios, quando eu entrei no Moodle, estava a semana 1 e a semana 2 só. A 3 não tinha sido aberta ainda. E aí eu olhei na semana 2, estavam 4 vídeos. Eu falei, ué, mas pede um vídeo na semana 1, pede outro vídeo na semana 2, como pode ter resultado 4 vídeos? Só que eu não me toquei que ainda faltavam 2 semanas para serem postadas. Então, quer dizer, o desespero e a ansiedade já estava chegando na quarta. Foi por isso que eu mandei a mensagem, mas já me entendi. É o tico e teco que foram gastos no TCC que atrapalharam o movimento. Normal, o TCC é para isso mesmo. Se não gastar o tico e teco, não modifica a gente. Oi, Fabiana, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi, professor Flávio. Boa noite, Fabrina, como vai? A gente está aqui tentando pensar assim, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma questão para poder levantar a respeito da disciplina, para a gente ter um pontapé inicial para o começo de conversa. Então, se você tiver aí alguma colocação também, alguma curiosidade em relação a qualquer coisa, aos textos ou às atividades que nós fizemos. Não. Bom, eu acho que eu vou começar então com uma provocação, tá bom? Tem um material que eu separei aqui também para mostrar para vocês, porque eu sou o cara que tem que mostrar as coisas. Eu não consigo falar sobre. Falar sobre a imagem é uma coisa complicada, né? A gente mostra, né? Então a gente vai fazer um gancho aí, né? Bom, fazendo um resumo aí do que foi o conteúdo do nosso encontro anterior, né? Porque esse vai emendar um pouquinho naqueles. Vão reconhecer algumas coisas que quem pôde participar do encontro anterior vai reconhecer algumas coisas que ficaram suspensas lá e que eu trouxe para poder esclarecer hoje. Mas para quem não estava, o que a gente pensou, né, no nosso encontro passado? Eu vou até mostrar aqui para vocês, na verdade, porque não é difícil de abrir, não. Está aqui no meu computador, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Esse vai ser bem rapidamente, que eu vou passar, porque só para lembrar. E aí eu já entro no próximo. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Tá. No nosso encontro passado, a gente conversou sobre a perspectiva, né? Na verdade, a gente partiu dessa imagem do nascimento da Vênus, né, do Botticelli, para poder pensar como a imagem ela pode ser lida do ponto de vista da temática que ela apresenta, né, que na história da arte a gente chama de motivo, né, o motivo artístico daquela imagem. Então aqui a gente tem um motivo mitológico, né, que é o nascimento da Vênus. A gente conversou um pouco também sobre essa sistemática das escolas e dos movimentos artísticos como um artifício, que é montado no século XVIII pelo Wickham, numa tentativa de formular essa disciplina que a gente chama hoje de história da arte, né? Então a gente fala assim, o Sandro Botticelli é um artista do Renascimento italiano, a gente está transferindo para a obra do Botticelli um repertório conceitual que não fazia parte da época dele, né? Nenhum renascentista se entendia como renascentista. O termo não é renascentista, né? O termo ele foi cunhado no século XVIII, no momento em que a história da arte está se constituindo como disciplina, né? Então, a própria legenda do quadro, né? O nascimento da Vênus, né? Essas legendas elas são posteriores, né? Os artistas aí italianos do século XV, do século XVI, não colocavam título nas obras, né? Mona Lisa, o Gioconda, essas legendas elas são posteriores, né? Mas assim, o nascimento da Vênus é uma pista interpretativa daquilo que a gente pode formular como mensagem desse quadro. Então esse foi um primeiro momento, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre o conceito de ícone visual, de índice visual, imagem agente, intervalo significativo, né?
E aí a gente partiu para um outro processo, que foi descascar as camadas de leitura técnicas do quadro, né? E aí a gente, para fazer isso, a gente, né, se valeu aí de alguns instrumentos, né, da história da arte, né, e da técnica de pintura, para poder trabalhar uma interpretação sobre o quadro, né? Então a gente fez duas formas de entrada, né, no quadro. A gente chamou assim, né? A gente entra na imagem, né? Uma de mensagem, né? Uma significativa, né? De significado, foi outro conceito que a gente trabalhou, conceito de significado, e uma outra sígnica, né? Do signo, né? Vamos partir do signo. Para ler o quadro tecnicamente, a gente, né, aprendeu aí alguns instrumentos, né, que foram o quê? A linha do horizonte, né? E aí eu trouxe alguns exemplos de trabalho com a linha do horizonte, quebra de uniformidades da linha do horizonte, né? E a gente ficou brincando um pouco de usar esses instrumentos para poder interpretar, né, as imagens, para poder tirar significados delas, né? O segundo instrumento foi essa posição de verticalidade, né? Verticalidade na imagem, para daí a gente conseguir chegar nesse pontinho chamado ponto de fuga, né? Que quando ele é sistematizado na obra, ela dá essa impressão de tridimensionalidade. E aí a gente chegou num ponto importante da educação visual, que foi o fato da gente julgar tridimensionais imagens que são bidimensionais, né? E assim, esse julgamento ele é tão forte para nós que a gente acredita que a gente enxerga em 3 dimensões, né? Mas a gente tem uma visão binocular, né? Então a ideia de tridimensionalidade, ela é um processo racional construído sobre a visão, tá? E que educa o processo visual. E é uma educação tão forte que a gente diz assim, né? A realidade é tridimensional, né? A realidade pode ser tridimensional, quadridimensional, quíntupla, mas a realidade visual não é. A realidade visual ela é bidimensional. O que aumenta mais a sensação, a percepção da realidade como algo tridimensional ou quadridimensional são os outros sentidos, né? A audição, ela contribui bastante nisso, né? O tato, mas enfim, a gente chegou nesse ponto de pensar, né, o processo de educação visual como uma coisa constituída de uma forma tão naturalizada, que a gente tem a impressão de que as imagens que são produzidas, né, considerando uma geometria ou uma volumetria do ponto de fuga, são imagens que a gente absorve como um padrão, né, de representação da realidade, né? A gente pode depois trabalhar um pouquinho essa ideia de representação visual também, que é uma coisa interessante. Não sei se vai dar tempo, mas a gente pode tentar, tá? E aí viemos até aqui, foi isso, a gente passou aí um tempo considerando essas dimensões da perspectiva, né? Hoje, o que eu trouxe para a gente pensar foi um outro processo. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse é um pintor que eu mencionei bastante no nosso outro encontro, né, que é o Piero della Francesca, né, que é também um pintor aí do século XV. É um pintor bastante conceituado como pintor renascentista, né, nesse sentido, né, do século XVIII, né, de ter pertencido aí a uma escola artística. Isso é uma coisa super nova, essa ideia de escola artística, é vanguardista, isso é do século XX, né. Essa ideia não existia no século XV, XIV, XV, XVI, né, a ideia de que eu preciso obedecer a determinadas regras de pintura para ser considerado um pintor de prestígio. Essa ideia é do século XX, né? Não existia. As pessoas desenvolviam técnicas. E uma técnica que foi muito bem observada pelo Piero foi essa técnica da perspectiva, né? E aqui a gente pode observar uma outra consideração que a gente fez no nosso encontro anterior, que é a divisão do quadro em tempos, né? O quadro, então, a organização geométrica do quadro, ela não só vai organizar a visão, no sentido da gente conceber ou perceber esse quadro como sendo tridimensional, né, como tendo um primeiro plano de fundo, que
que são essas 3 pessoas aqui que estão do lado direito, né? O plano o plano de fundo são as pessoas que estão batendo no Cristo lá atrás, né? E o plano de frente, né? O plano frontal, essas pessoas que estão aqui na frente, esses 3. Essa é uma representação clássica também desse período, que é a representação das 3 idades. Vários pintores do século XV vão trabalhar essa representação, né? Da juventude, né? Assim, é o jovem, o adulto e o velho, né? E, em geral, tem essa disposição. Tá, o jovem no meio, o adulto na nossa esquerda e o idoso na nossa direita. Tá? Então, assim, tem plano de frente e plano de fundo, né? Aqui fica bem claro isso. Né? Ou primeiro plano, segundo plano. Esse quadro a gente pode até dividir em mais planos, né? O primeiro plano, o segundo plano, né? Onde está acontecendo aquela tortura ali atrás, e o terceiro plano, que a gente pode jogar naquelas árvores lá no fundo, né? Que estão aí atrás do homem jovem de vermelho, né? Do lado direito. Uma outra naturalização da representação do tempo que tem aí, e que vai se tornar muito característica também da pintura pós-século XV, é de dividir o quadro a tela, né, em quadrantes de tempo, né, quadrantes temporais, né, quem estava no nosso outro encontro vai lembrar disso. Então, aqui à esquerda, ó, é um evento passado, em relação às pessoas que estão na direita, né? Então, assim, a gente pode... É muito comum a marcação do tempo na imagem estática, ela acontecer da esquerda para a direita, né? Então, assim, você tem entradas de cena pela esquerda e saídas de cena pela direita, né? E o tempo também acaba sendo marcado dessa forma. O que está mais à esquerda é evento passado, está mais à direita, evento futuro. Tá? Uma das associações que podem ser feitas, aí, uma associação que eu faço, na verdade, é a do movimento de escrita, né? A gente escreve da esquerda para a direita, né? Então, a gente acaba também, o olho, quando se movimenta pela tela, ele acaba fazendo também esse movimento, né? Olhar o quadro da esquerda para a direita, né? Porque as entradas de cena são na esquerda e as saídas de cena são na direita. A gente acabou sendo educado na nossa cultura ocidental, europeia, a ler a imagem dessa forma, né? Se a gente for... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de uma iluminura árabe. Não tem. Aqui eu não tenho. Ah, mas eu tenho sim, quer ver? Espera aí. Já pego para vocês verem. No outro encontro eu falei que eu ia fazer isso. Mostrar para vocês e acabei não conseguindo. Opa, sumiu aqui. Aqui. Aqui, ó, eu tenho... Aí você está arriscado. Aqui. Essa é uma... Está sem a legenda, mas é do Sultan Muhammad, né, que é um calígrafo e iluminador. E acho que está o telefone aberto. Alguém está querendo falar? Acho que o Valdeci. Obrigado. Essa é do Sultan Muhammad. É do século XIV também, né? Mas é da Pérsia. O Muhammad era de Alepo, né? Alepo hoje é capital da Síria, né? Chamava Aleph, né? Hoje é Alepo. E ela é do século XIV. É o Muhammad... Século XIII, desculpa, século XIII, Muhammad. E aí você pode ver que a entrada de cena ela é ao contrário da pintura europeia, né? Estou vendo a entrada, o movimento de cena ele vem da direita para a esquerda, né? Por isso eu associo essa ideia com o movimento de escrita, né? Porque o Farsi, né? Por isso que a gente está lendo aí não é árabe, tá? Isso é Farsi. Muhammad caligrafava em Farsi, que é um idioma persa, né? Não é o árabe clássico. O movimento de escrita é da direita para a esquerda, né? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, aqui você vê que a temporalidade ela tem outra, ela é representada de outra forma, é retratada de outra forma. Essa iluminura, tá? Isso não é uma gravura,
e nem uma ilustração, uma iluminura. Depois a gente pode pensar esse conceito também, é um conceito diferente do que a gente tem no Ocidente. Essa iluminura, ela conta a história dessa princesa que está de branco, aí ela está num cavalo branco e ela está de branco aqui na parte de baixo da imagem. Né? Ela se chama Quirin, né? Era uma princesa armênia, que aí ela está indo encontrar o Khosrow, que é um conquistador da Pérsia, porque ela vai se casar com ele. Né? E aí tem uma coisa legal, porque a mulher indo atrás do homem para se casar com o homem. Assim, né? E aí ela foi conhecer a fonte que o Farhad, que é esse cara que está vestido de azul, né, bem na parte inferior da imagem, ele inventou essa fonte aí, é uma fonte de leite, né, por isso que está branquinho, assim, né. E aí como que o que é esse invento, né? As pessoas tiram o leite das cabras, né, põem esses leites no caldeirão, né, e aí os servos vêm e alimentam esse rio de leite, né? E aí as pessoas vão lá e se servem, né? O Farhad serve, está indo servir a Quirin, e ela foi ver essa invenção magnífica que ele tinha criado, né? Então, assim, essa fonte, ela é preenchida com o leite que é extraído das cabras. Então, a primeira coisa que aconteceu foi nas cabras, né? As cabras, o leite sendo extraído das cabras e o leite sendo levado para a fonte. Então, percebe? A ordem temporal aí, né, que é posta, ela é posta de cima para baixo, né? Não é da esquerda para a direita, ela é de cima para baixo, tá? E o movimento de cena, ele vai acontecer da direita para a esquerda, né? Essa é a iluminura árabe, diferente, né, da nossa representação clássica, né? E aí o que a gente chama de representação clássica é essa que a gente herdou aí da arte europeia, né, do século XIII, XIV, né, em perspectiva, né. Os árabes, eles trabalham, sim, uma perspectiva que dá volume para o quadro, mas é uma técnica completamente diferente. Né. Aqui também Piero della Francesca, mas aí o que é Piero? Né? Mas aqui também os corpos, né, essa é uma coisa legal para poder ver como que o padrão clássico, né, europeu de representação dos corpos é um corpo geométrico, né, um corpo geometrizado, né. Então, a gente viu isso um pouco quando estava vendo lá as pinturas do Giotto, né, que vocês tiveram conhecimento no texto do Milton Almeida. No nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre a representação dos corpos, né. Tem até uma diferença de uma das pinturas, né, de um dos afrescos para outro, que eu peguei exatamente o soldado do Herodes puxando a criança para poder assassinar, né, isso num quadro, num outro quadro, o Cristo armando a mão para dar um murro no mercador do templo, né. E aí a gente discutiu um pouco como que atitudes semelhantes do ponto de vista da violência, né, elas eram caracterizadas de forma completamente diferente, né, e essa caracterização, a ponto de a gente conseguir entender um como sendo malvado e o outro como sendo a justiça, né, e essa diferença, a marcação dessa diferença da representação era a configuração dos corpos, né, e a disposição dos corpos. Então, o Piero é um dos que vai contribuir bastante para essa geometrização dos corpos, né? Então, o rosto dela é bem esférico, né? O rosto dele é bem quadrado, né? Isso vai nos contaminar, né, com sensibilidades a respeito dessas figuras, né? Então, é o tipo de sensibilidade que vai nos atingir com a ideia de autoridade, né? Ela vai de fato ser mais quadrada, né? O circular é mais associado às figuras femininas, a gente pensou isso um pouco quando estava falando lá do quadro Botticelli, né? E aí esse é um processo que é assim, não que foi o grande mote, né, da nossa disciplina, né? Não porque o redondo seja naturalmente associado ao feminino, né, e o quadrado ou fálico seja naturalmente associado ao masculino. Não é que é naturalmente, é assim porque esse processo foi historicamente estabelecido, né? E esse era o conceito de ícone visual, né? Um ícone
é uma imagem cujo significado foi historicamente estabelecido de maneira muito forte e muito reiterada, né? Aqui o Piero, e aí você pode trazer toda essa geometrização do corpo para cá, né? Que além de ter uma divisão em quadrantes, né, da imagem que é muito forte, né? A parte superior tem um corpo altivo, a parte inferior tem corpos se derretendo aí, né? Digamos assim, misturados quase, né? Embolados aí, né? Diante da superioridade de um corpo soberano, que é um corpo ressuscitado, né? Que é o corpo do Cristo, né? Essa urna onde ele está pisando aí, né? Esse túmulo onde ele está pisando, é um túmulo renascentista, né? Você não encontrava esse tipo de lugar para depositar corpos lá na Palestina, né? Quando o Cristo não foi enterrado num negócio assim, né? Mas esse túmulo, além de ser um túmulo, né, do italiano do século XV, ele também divide o quadro, dá para o quadro uma densidade que parece que o Cristo está sobrevoando, que pelo menos ele vai levantar voo daí, né? Então, essa noção de soberania é muito forte, né? Aí podemos pensar, retomando aquela ideia da perspectiva, né, da noção de profundidade de campo, né, o quanto esses elementos já estão muito, como fala, não é consagrados a palavra que eu queria dizer, consolidados, né, aqui na pintura desse período, tá? E aí o que eu quero trazer para vocês? Essa aqui, né? Isso aqui é um instrumento que vocês usaram para poder desenvolver todas as atividades de vocês. Todas as atividades que vocês fizeram, vocês usaram esse instrumento aí, tá? Essa é uma câmara clara, tá? A câmara clara, ela é o princípio óptico de qualquer aparelho de recepção de imagem. O celular, câmera fotográfica, o princípio é o princípio da câmara clara, tá? Aqui, o que acontece? A câmara clara foi criada no século XIV. Assim, inventor desconhecido, tá? Mas era um instrumento acessório para o desenho e para a pintura. Então, ela é uma caixa, né, quadrada, isolada da luz, tá? E o único lugar por onde entra a luz é esse orifício, né, de entrada da luz, tá? Que controla quanta luz vai entrar. E aí, quando controla quanta luz vai entrar, ela direciona toda a luz que vem do ambiente externo, né? Ela organiza e direciona a luz para essa superfície M aqui, ó, que é um espelho, tá? É um espelho que vai rebater a luz para essa superfície aqui de cima, que é uma superfície translúcida, é um vidro, tá? Aí o artista colocava o suporte que ele ia usar, e aí o suporte é qualquer coisa que ele pode usar para desenhar. Pode ser tecido, pode ser... A tela é um tecido, né? Poderia ser papel, poderia ser o que fosse, né? E aí o desenho aparecia ali, a imagem aparecia ali, e ele vinha com o lápis, com a caneta, e desenhava, tá? E desenhava. Esse aparelho aqui, né, ele poderia organizar esses fachos de luz de qualquer forma, né, para produzir essa imagem que aparece aqui, ou melhor, de várias formas distintas, tá? O que mudaria essa forma de organização da luz? O ângulo de curvatura da lente que é colocada aqui, tá? Então, a lente, ela organiza a luz de uma maneira pré-concebida, de uma maneira pré-determinada, para poder refletir o desenho aqui de uma determinada forma, tá? Aqui é uma câmara escura, né? O artista entra dentro da câmara para poder desenhar, aqui também, mas o que eu quero mostrar é a diferença, depois eu volto nessas imagens aqui, a diferença de organização do espectro luminoso, tá vendo? Aqui a gente tem uma lente biconvexa, vai organizar a luz de uma determinada maneira, isso vai produzir imagens de determinada maneira, tá? Deixa eu ir lá para o fim, aqui é uma objetiva fotográfica, né? Aqui isso aqui que eu quero mostrar, são angulações, né? Diferentes angulações de lente, tá? Então você tem lentes de 28 milímetros,
lentes de 50 milímetros, lentes de 85 milímetros, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Não é uma aula para vocês decorarem isso, não, tá? Não vou cobrar o ponto depois, não vou fazer isso. Eu estou mostrando por quê? Eu quero mostrar essa imagem aqui, tá? Aqui, essa da esquerda, é uma lente de 28 milímetros. A do meio de 50 milímetros, tá? E a da direita não, ela não é 85 milímetros, ela é um pouco mais. Ela deve ter uns 150 milímetros aí, tá? Que é o que a gente chama de zoom, né? Assim, rotineiramente, a gente chama de zoom, tá? Mas o que muda é a angulação da lente. Então, ela não aproxima, ela faz um recorte de nitidez. É isso que na prática, é isso que acontece. Tá? Mas então, vocês podem ver que produz imagens diferentes, e não é só uma questão de aproximação. Essa lente de 28 milímetros, se olhar aqui o prédio que está atrás, vocês vão ver que ele está embarrigado. Ó. Ele está embarrigado. Ele não está a linha do chão aqui, né? A linha do horizonte inferior e a linha do horizonte superior, elas não estão só paralelas, elas são embarrigadas, elas são abauladas. Essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, porque ela deixa isso muito nítido. Olha aqui uma lente de 18 milímetros, tá? E uma lente de 350 milímetros. É a mesma modelo, não mudou nem a iluminação, tá? O que mudou foi a lente. Ó, 24 milímetros, tá? 35 milímetros. O cristalino do olho humano, ele tem entre 24 e 26 milímetros. Tá? A maior parte dos aparelhos fotográficos em que não é possível a variação de lente, elas têm uma angulação de 35 milímetros. Tá? Então, assim, nenhuma fotografia que você faz num aparelho que não tem milimetragem variável, né, que é o caso das câmeras de celular, por exemplo, né, as que tem uma câmera só, né, porque agora tem aparelho que tem 2, 3 câmeras, e o que muda de uma para outra é exatamente a milimetragem da lente, né, que faz aproximar mais, né, vulgarmente a gente fala aproximar, né, mas não é dar nitidez, né. A maior parte desses aparelhos que tinha uma lente só era 35 milímetros. Então, assim, é por isso que a gente nunca na foto a pessoa que a gente vê no espelho, tá? Não é só porque no espelho a gente fica voluntariamente ou involuntariamente se mexendo para ver qual que é o nosso melhor lado, porque a gente só quer ver o nosso melhor lado, né? Não é só por isso, não. É porque no espelho a gente enxerga com uma lente de 26 milímetros, que é do cristalino do olho, né? E a fotografia são 35 milímetros. Então, a gente literalmente vê outra pessoa. Tá? Esse quadro aqui mostra um pouco essa variabilidade. Tá? Então, quando a gente tem a produção desse instrumento aqui, né, da câmera escura, que é a tataravó da câmera fotográfica, né, o que a gente tem ali é a eleição técnica de um modo de enxergar. Né? E aí esse modo de enxergar vai passar a ser padrão de medida e comparação com todos os outros, com todas as outras possibilidades. Né? Então, o que acontece nesse período aí que a gente está tentando entender um pouco, né? Não é só a normatização de uma forma de produzir a fotografia, ou uma forma de produzir imagens, mas é uma forma de olhar o mundo, é uma forma de elencar o que a gente considera certo e errado do ponto de vista estético, do que a gente considera bonito ou feio, do que a gente considera agradável ou desagradável. Então, assim, isso é uma baliza importante, né, para o modo como a gente lida com o mundo, com as coisas, com as pessoas, como a gente faz as nossas escolhas, né? Então, bato essa tecla, assim, de que o processo de educação visual é um processo importantíssimo no nosso processo civilizacional, tá? Uma parte pela forma como nos constitui como sujeito, tá? Mas eu acho que a parte mais significativa não é como nos constitui como sujeito, mas é o que nessa Constituição
fica de fora. Acho que o mais importante é pensar quais lentes não entraram. Sabe? Poderia ter sido, lá, quando eu digo assim, a gente prioriza para a fotografia um padrão de beleza que está instrumentalizado na lente de 35 milímetros, né? Tá, legal. Agora, todo outro conjunto de lentes a gente perdeu como padrão de beleza. A gente pensar isso do ponto de vista racial, a gente entende um processo de educação para o racismo. A gente pensar isso do ponto de vista das discussões de gênero, a gente poderia pensar uma educação visual para a masculinidade, para o machismo. Por exemplo, falei do ponto de vista racial, né? Tem alguns trabalhos que são muito interessantes, né? Que mostram essa variabilidade de lentes, né? Que eu falei, assim, seria possível enxergar o mundo de diversas outras formas, se a fotografia variasse mais as lentes, ao invés de colocar uma lente como sendo um padrão estético, né? Uma outra variabilidade que acontece, assim, as câmeras fotográficas modernas, né, elas têm lá dentro dela uma coisa que chama fotômetro, né, que é um medidor de luz. Tá? Hoje os celulares, eles funcionam com um negócio chamado HDR, e o HDR ele faz uma leitura de luz que é super complexa, assim, mede a luz em pontos diferentes e tal. Então, assim, hoje é muito difícil você fotografar com o celular e a foto sair tremida, por exemplo. Muito difícil. Ele já faz uma operação de leitura de luz e ele calcula a velocidade de obturação, né, de um jeito bastante complexo, assim, bastante moderno. Né? Mas quem foi educado a fotografar com aquelas saboneteiras, eu chamo, né? Aquelas câmerazinhas que em geral a gente tinha, aquelas câmeras simples, que eu chamo de saboneteira porque parece uma saboneteirazinha, né? Ela tinha uma lentezinha, né? E assim, ela tinha um tempo de obturação que, se você não segurasse com a mão muito firme, tremia, né? Tremia forte, né? Às vezes o carro estava passando na rua, você ia fotografar, o carro saía todo borrado, assim, né? Todo arrastado. Aquilo é por quê? É porque, assim, o tempo que o olho, né, a íris da câmera, permanece aberto, né, era tempo demais, assim. Né? Ele precisava ser mais rápido, ser mais instantâneo, para poder, no movimento, ele registrar um único instante. Né? Então, essa variação de velocidade, né, ela produzia esse efeito, assim, né? Então, aí quem foi educado a fotografar com aquele tipo de câmera, né, tinha duas coisas que aconteciam ali, né? Primeiro, você não controlava, né, essa velocidade de obturação e você não controlava a angulação da lente. Então, você já estava lá com 35 milímetros e uma velocidade que nessas câmeras, elas eram de 1/120 de segundo. Né, de segundo. Essa era a velocidade padrão, né, dessas câmeras. Agora, tinha um outro padrão de controle também, que era a sensibilidade do filme que a gente usava. Né, a sensibilidade do filme que a gente usava. E aí, esse filme que a gente usava, a gente tinha no Brasil duas marcas que eram hegemônicas, né, que era a Kodak, americana, e a Fuji, japonesa, né. Tinha a Ilford também, mas a Ilford já era uma marca que era usada por profissionais, assim, né, que é britânica. Né, você nem encontra mais hoje no Brasil. Né, mas a hegemonia era a Kodak, que era estadunidense, né, e a Fuji, que era japonesa. Né. E o Kodak, né, o propriamente dito, né, o Kodak foi o cara que inventou esse dispositivo de filme em poliuretano, assim, porque os filmes eles eram emocionados em uma superfície de vidro, né? Então era muito ruim de carregar, porque quebrava muito fácil, né? E eram grandes, assim, né? E para carregar precisava pôr dentro de uma maleta, que era fechada para não pegar luz. Senão, literalmente, queimava o filme, né? Queimava o filme, você não conseguia usar. Né? Então, precisava carregar dentro de uma maleta. Aí o Kodak, ele criou esse filme que é poliuretano, né, que é plástico, e que é emulsionável, e que é dobrável. Então ele criou umas bobinas, aquela bobininha que a gente usava para pôr na saboneteira, que era uma bobininha de 35 milímetros, era gigantesca, assim, né, grande formato, assim, quanto era um grande formato? Era 120 na diagonal, assim, então ela devia, enfim, era enorme, assim, o negócio, né? Era bem grandona. E para colocar dentro da câmera, né? E aí depois foi diminuindo de tamanho.
Mas o que é aquele filme? Né? Então, ele é uma superfície de poliuretano, que é um plástico, que é dobrável, e ali a emulsão, né, que é assim, um tipo de gelatina, na fotografia preto e branco, ela é produzida com nitrato de prata. Né? Na colorida, é produzida com nitrato de prata também, mas com cromo, né? E níquel e algumas outras substâncias lá. Cada uma para poder registrar um espectro de cor. Né? E aí pensando nas cores básicas, né? Que o amarelo, o azul e o magenta. Né? E aí cada uma capturava um desses aspectos, e o nitrato de prata que escurecia ou aclarava. Na fotografia preto e branco, que é aquela. É o Kodak também que vai desenvolver a tecnologia da fotografia em cores. Né? Mas ele começa pela fotografia em nitrato de prata, que é a fotografia preto e branco. E aí, o nitrato de prata, ele precisa ter uma concentração específica, uma quantidade específica de nitrato de prata. Essa concentração é diferente para cada. Se o que você vai fotografar é mais escuro ou se é mais claro. Né? Na fotografia profissional a gente chama de ISO. Né? Você usa desde o ISO 100, que era o mais comum que a gente usava nas saboneteirinhas, né? Era o ISO 100, 120, às vezes encontrava um ISO 400. E aí esse ISO ia até 3.200, assim, na fotografia profissional, que era para ambientes mais escuros. Porque o ISO 3.200 em ambientes mais escuros, ele te permitia observar as nuances da escuridão. Porque as nuances do claro e do tom de cinza, a gente é mais acostumado a distinguir. Né? Agora você põe nuances de cinza escuro com cinza escuro com cinza escuro, né? Você precisa ter uma concentração de nitrato de prata muito grande, para você observar essas nuances. Tá? Mas essa tecnologia não foi desenvolvida assim, só por fotógrafos profissionais. E aí, qual foi a consequência disso? Você tendo um filme desse grandão do Kodak, em poliuretano, né, com ISO 100, 120 no máximo, o que isso reverberou socialmente é que a fotografia do século XIX, ou pelo menos até mais da metade do século XX, ela funcionava muito bem para a pele branca. E para a pele escura, não. Então, se você pega assim, fotografias do século XIX, tirando alguns fotógrafos que produziam a própria emulsão, que é o caso dos irmãos Ferrez, por exemplo, né? Outros fotógrafos, você vê assim, fotos do Rio de Janeiro, né? A população do Rio de Janeiro, você vê assim, a população branca, você vê com uma riqueza de detalhe e nitidez absurda. A população negra, você não enxerga o nariz. Não dá para ver o nariz, não dá para ver a boca. Percebe? Então você tem assim um processo aparentemente neutro, porque a fotografia ela ainda é entendida, ela foi vendida e ainda é muito entendida como sendo uma arte neutra, né? Uma arte objetiva, né? Você tem assim um aparato técnico e tecnológico, na verdade, que contribui em muito com a naturalização da representação da pele branca e de desimportância da pele negra. Entendeu? Então, é muito legal, assim, aí quando a gente lê lá o texto do Walter Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica, parece às vezes que ele está. Isso que é uma coisa que o Adorno nunca entendeu. Tem um frankfurtiano, não, o Flávio vai, não, o Flávio não vai me bater se eu falar mal do Adorno. Isso que o Adorno nunca entendeu. Né? O Benjamin não está falando de uma tecnicalidade, ou ele não está falando de um detalhezinho tecnológico, ele está falando de uma coisa que muda tudo. Porque muda a percepção sobre a pele do outro, muda a percepção sobre o formato do corpo do outro. Tá? E o que acontece com a naturalização de um repertório técnico para a fotografia no século XX é a naturalização de um modo de vida. É a naturalização de um modo de vida, é a naturalização de um padrão de beleza, é a reprodução ou a reprodutibilidade de um sentimento que eu tenho sobre o mundo e sobre o outro. Né? Porque o que está sendo reprodutível ali, junto com a reprodutibilidade técnica, é também a reprodutibilidade das interpretações. Todo esse exercício que a gente fez na live anterior, que a gente fez mais ou menos hoje, né, de procurar e descascar significados para a imagem, né, essa significação, né, ela passa a ser padronizada.
Então, assim, o espectro de possibilidades que eu tenho para dar significado para alguma coisa passa a ser reduzido, né? E cria-se uma ciência para isso, chamada publicidade e propaganda, né? É um pouco a arte de fazer todo mundo entender as coisas do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito. Eu estou uma propaganda de carro, não é para eu sair querendo comprar uma moto, é para eu sair querendo comprar não só um carro, mas aquele carro, aquele que eu estou vendo ali. Né? Então, é um pouco essa reprodutibilidade dos desejos, sabe? A reprodutibilidade do modo de vida, a reprodutibilidade do nosso jeito de sonhar. Né? Por isso que não é estranho a gente ter a impressão de que todo mundo deseja a mesma coisa, sonha mais ou menos do mesmo jeito, tem mais ou menos o mesmo padrão de beleza, tem mais ou menos os mesmos anseios, mais ou menos os mesmos medos, porque a reprodutibilidade técnica ela não está só no aparelho. Né? A gente tecnicizou demais o raciocínio. E pior, tecnicizou demais o que a gente sente. Né? Porque raciocinar todo mundo da mesma maneira não é de se estranhar, porque a escola se responsabilizou por uniformizar o raciocínio, mas uniformizar o que a gente sente é uma coisa muito perigosa. Né? E muito maluca, né? Porque nossos organismos são muito diferentes para a gente sentir as coisas da mesma maneira. Né? Então, um pouco por isso que eu gosto de trazer esse texto, sabe, do Walter Benjamin, para essa discussão, assim, né? Porque quando ele está falando da ideia do capitalismo artístico, do capitalismo cinematográfico, ele está falando um pouco de como a gente passou aí a comercializar. A gente comercializa instrumentos, aparelhos, mas a gente comercializa ideias, mas a gente também comercializa entendimento de mundo, a gente comercializa sentimento. A base do consumismo é a ideia de comercializar um sentimento. A ideia de que a gente vai se sentir melhor se a gente comprar. Né? A gente comercializa um sentimento. Né? E aí, numa das versões anteriores, porque essa versão que eu passei para vocês lerem do texto do Benjamin é a 5ª versão, é a última. Esse texto tem 5 versões. Né? E são 5 textos muito, muito legais, porque eles têm a mesma base de raciocínio, mas são textos muito diferentes. Né? Essa é a 5ª versão. Nessa 5ª, eles tiraram uma nota. O Benjamin já tinha falecido quando esse texto foi publicado. Essa versão é de 55. Ele acompanhou até a 3ª versão, que é a versão de 36. Na versão de 36 tinha uma nota que ele tinha criado, e que nessa versão foi retirada, acho que foi a única perda assim, considerável da versão de 36 para essa versão, que é a versão de 55, foi terem tirado essa nota que estava na versão de 36. Porque tem um momento em que ele vai falar do inconsciente óptico, falando assim, a fotografia ela nos chama a atenção para um inconsciente óptico, porque tanto a fotografia quanto o cinema te dão a possibilidade de olhar mais devagar para coisas que estão passando muito depressa. Né? Então, falou assim, a dinâmica do movimento do corpo humano só pode ser sistematicamente estudada pós fotografia e cinema, porque daí você desacelera e observa aquilo. Né? E aí ele vai dizer assim, que ele só não tinha conseguido imaginar ainda como a reprodutibilidade, assim, a reprodutibilidade técnica alcançou os aparelhos e alcançou também os processos significativos. Né? Que ele fala, a multidão é especialista diante de Chaplin e conservadora diante de Picasso. Né? Então, assim, eu só não imagino que a reprodutibilidade técnica possa alcançar a dimensão onírica, que é a dimensão dos sonhos. Né? E aí, na versão de 36, ele põe uma nota assim, se bem que venho desconfiando de um tal camundongo chamado Mickey Mouse. Né? Então, ele está falando do Disney, da Disney como, do Disney, né? O artista, o Walt Disney, como um começo de um processo de reprodutibilidade técnica dos sonhos, assim, né? Que é uma coisa que não, o Benjamin, eu chamo de colonização do sonho. Né? Processo de colonização dos sonhos. Assim. Então, acho que é um texto muito forte, muito marcante, assim, porque ele traz a gente para um pouco as raízes do nosso imaginário. Só uma última observação antes de eu parar de falar assim igual a matraca.
É assim, esse texto do Benjamin, ele é muito comumente lido como sendo um texto crítico, tá? À reprodutibilidade técnica. Eu sou não digo que eu seja um estudioso do Benjamin, não, mas eu sou um leitor bem voraz do Benjamin e de considerações sobre ele. Eu não considero o Benjamin nem um autor frankfurtiano, não considero. O Benjamin foi expulso de Frankfurt por um sujeito chamado Horkheimer, tá? E aí, se você pensar que o Benjamin era um judeu e o Horkheimer era afiliado de carteirinha ao partido nazista, tá? Expulsou o Benjamin de Frankfurt, o Benjamin estava prestando concurso, né, para a Universidade de Frankfurt, e ele se retirou, tá? A pedido, entre aspas, né, do Horkheimer, e assim, essa experiência foi tão marcante na vida dele que ele se mudou da Alemanha, se mudou para a França. Então, assim, eu acho injusto com o autor chamá-lo de frankfurtiano, sabe? Eu acho injusto. Quer tomar partido de um partido que não o aceitou e que o perseguiu, né? E também não considero um autor crítico, tá? No sentido da teoria crítica, porque o Benjamin não faz a crítica da reprodutibilidade técnica. Ele é historiador nesse ponto, ele é mais historiador do que filósofo. Aqui temos um problema histórico, que a gente precisa observar, tá? Não no sentido de ser positivo ou negativo, bom ou mal, não é essa a questão. A gente precisa pensar, a reprodutibilidade técnica possibilitou o desenvolvimento de determinadas artes e impediu outras, né? Então, o que ele está colocando ali é que a reprodutibilidade técnica causa não só uma mudança muito grande no modo como a gente sente e frui a arte, como causa uma mudança no próprio conceito de arte, né? Que é a epígrafezinha que ele põe lá do Paul Valéry, né? Falando um pouco como a arte modifica a nossa relação com o mundo, né? E assim, tanto não é um crítico da fotografia que ele era fotógrafo, né? O Benjamin era fotógrafo, o Benjamin fotografava, né? O Benjamin era radialista também, né? E tem textos maravilhosos sobre o rádio. E ele traz a ideia de reprodutibilidade técnica para o rádio também, né? Mas isso não é um problema a ser evitado, pelo contrário, é um problema no sentido acadêmico, né? É um problema para ser tomado nas mãos e, ponto, e agora, o que vamos fazer com isso, né? Por isso eu acho que, assim, essa proposta, que aí vocês vão ler no texto, então, quando tiver a oportunidade de ler o terceiro texto da disciplina, né? Essa proposta do Alain Bergalat, né? É que, assim, assumir que nesse processo de educação visual, né, que a gente veio estudando aí ao longo da disciplina, né, todos nós temos um pouco de cineasta dentro da gente. Né? Essa que é a questão. A gente tem que ressuscitar esse cineasta, a gente tem que trazer esse cineasta para o plano de frente, tá? Porque daí a gente vai discutir o cinema não do ponto de vista exclusivamente teórico, né, ou do ponto de vista de uma discussão que vai gerar uma boa ideia. Assim, a gente não tem que gerar só boa ideia, a gente tem que gerar bases para um entendimento novo, que é mais do que ideia, né? Então, a gente está pensando a escola futura, né, a escola outra, né, tem que lançar as bases de uma nova escola, e a gente vai fazer isso fazendo, não é só... Lógico que a gente precisa levar em consideração a antiga, né? Mas se a gente sentar só naquele aspecto de fazer a crítica da escola antiga, né, a gente não está lançando as bases para uma escola nova, né, ou para uma escola outra. Desculpa, foi um trocadilho. Não, escola nova não, Flávio, foi mal. Escola outra, tá? Mas o que não deixa de ser, né? Porque a escola nova, ela não é nova, ela é da década de 30. Não, sim, mas não deixa de ser uma nova escola. Sim. Mas é isso, gente. Agora eu falei igual um desembestado, agora eu preciso que vocês falem também, porque eu comecei a ficar com vergonha de falar tanto, assim. Olha, só uma questão, né, que eu fiquei pensando naquela frase do Glauber, né, uma ideia na cabeça e umas câmeras na mão. A gente pensar naquela época, como você mesmo trouxe, o custo para você ter uma câmera era altíssimo. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera. Né? Então, eu acho que as possibilidades que a gente pode fazer, não só fazer vídeos para TikTok, que eu também não tenho nenhum problema com o TikTok, mas assim, você trazer essa questão de como que o cinema, de como essa questão visual pode tratar, né, a forma que o aluno enxerga a escola,
né, aquilo que a gente faz, né, professor, que a gente está trabalhando nas escolas pilotos, né, que o professor está fazendo os projetos de intervenção, de saber como que as crianças elas pensam a escola. E esses dias eu estava conversando com uma professora que faz parte do projeto, que é a Nice, e ela estava pensando em trabalhar com isso, né, com a questão do uso da imagem, como que as crianças enxergam a escola, né? A partir, porque não só falar, quer dizer, a sua relação do saber também, mas a partir do visual, a partir da imagem, né? E, quer dizer, hoje em dia a gente tem acesso a isso, né? Então, eu acho que se tem algo, né, que a gente pode utilizar, pensar bastante sobre a questão do uso dessas tecnologias, é aproximar realmente, né? Aproximar de uma forma, eu não sei como é que você pensa disso, o professor Flávio também, que a gente conversa sobre isso, eu também gostaria que vocês trouxessem um pouco disso, né, dessa questão, dessa forma de a gente trabalhar o cinema, né, a imagem, a partir da tecnologia, mostrando para o aluno, né, quer dizer, não é dando voz, né, mas dando olhos para eles, né. Sabe que essa coisa do Glauber que você falou é muito legal, assim, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E aí, quando eu vou fazer oficina, eu gosto de inverter, né? Eu gosto de falar uma câmera na cabeça e uma ideia na mão. Por quê? Eu falo que a diferença entre estudar o cinema como técnica e estudar o cinema na educação, tá? É que a primeira câmera que a gente trabalha não está na mão, ela está aqui, né? Ela é esse aparelho aqui, ela está no olho, né? Então, uma câmera na cabeça e uma ideia na mão, né? Assim, a preocupação, nossa preocupação, né, ou pelo menos a minha, como pesquisador da educação, né, pensar, chegar no pensamento visual, né? O pensamento visual, ou seja, como que a gente organiza o mundo segundo pressupostos de visualidade, né, que a gente veio trabalhando, pressupostos de visualidade, e como a gente pode interferir nisso, né, e descascar alguns pressupostos que são muito fetiche do cinema, que é, por exemplo, a ideia de que você precisa ter uma puta câmera para filmar. Sabe o Herzog, Vladimir Herzog? Não, que Vladimir Herzog brasileiro. O Herzog alemão, né, o cineasta alemão lá do Coração de Cristal, né, do Nosferatu, o Herzog tem o Nosferatu, da Fata Morgana. Você assistiu os filmes mais recentes do Herzog, ele filmou com um celular muito pior do que o meu. Muito pior do que o meu. O Wim Wenders também. E eles têm uma parceria muito legal, que assim, tem um filme que eles fizeram, chama Encontros no Fim do Mundo. Esse não foi inteiro filmado com celular porcaria, não. Mas eles se encontraram em Tóquio, num evento que estava acontecendo, e aí eles foram filmando com várias câmeras diferentes, assim, várias câmeras diferentes. Até uma cena que no final, assim, mas não é um spoiler, né, que o Wenders está filmando o Herzog, assim, eles estão em cima de um prédio, que é o maior prédio de Tóquio, né, e ele está gritando, não existe mais imagem, não existe mais imagem, tudo é ideia, tudo é cabeça, tudo é cabeça. Né? Porque, assim, se a gente for pensar que o cinema está na câmera, puta, daí o cinema não existe, né? Aí não é cinema mais, né? Aí é registro visual e sonoro, né? Não é cinema. Porque o cinema acontece aqui, né? O cinema é aquele negócio... Você pode estar assistindo no próprio celular. E hoje tem festivais internacionais, pessoal, que são para filmes feitos no celular, e o pessoal limita, inclusive, a configuração do celular, que é exatamente para você não ter uma primazia da técnica, assim, tipo, não, eu tenho grana para comprar um puta celular, então vou poder fazer o que você não vai fazer. Não. É ideia na mão, né? É ideia na mão, assim. Então, acho que isso é muito legal, traz para um cotidiano mesmo, para a gente... Né? Não sei o que você acha, Flávio, desse negócio todo aí. Eu penso o seguinte, essa questão não só da imagem, mas da composição de coisas com a imagem, eu tenho, recentemente, estava tratando isso com o Roberto, eu tenho pensado que é uma coisa que cada vez mais a gente está vendo pessoas utilizarem na educação, professores, né, outros coordenadores pedagógicos, até diretores, se interessando pelo tema,
você tem uma legislação que fala da necessidade do uso do filme, né, e tal. Sim. Enfim, eu diria para você que nós estamos vivendo um tempo hoje em que a possibilidade da visibilidade está se impondo de uma maneira que a gente não está conseguindo ler isso direito ainda. O que significa isso? Ao mesmo tempo em que parece que tudo é visível, e visível do ponto de vista do pouco que eu entendo de cinema, eu gosto de filme, mas gostar de filme não é entender de cinema. Mas do pouco que eu posso dizer que eu curto do cinema e tal, que eu acho que tem vantagens, sobretudo do ponto de vista da educação, do uso na sala de aula, do uso dentro da escola e tal, é de que duas linhas de fuga estão surgindo aí. Acho que elas já até surgiram e estão até se consolidando. Uma, por um lado, é uma coisa que vai nessa linha da normativa, pega filme, vamos usar na sala de aula, vamos analisar isso aí e tal. Isso é uma coisa. Que, de certa forma, há muito tempo, me parece que vários, eu não saberia dizer quantos, mas muitos professores, de uma forma ou de outra, utilizavam. Mesmo aquele que não preparava a aula, passava na locadora, antigamente, pegava um filme e falava, eu preciso de um aparelho de TV e um videocassete, nós somos da época do videocassete, né? Que eu vou passar um filme para os alunos. Por mais que a gente queira até imaginar que vamos fazer uma crítica desse cara, né? Porque olha só que coisa absurda, pelo menos podia preparar, né? Mas o fato é que ele levar o aluno diante da tela, diante de uma coisa que era uma produção artística, né? Bem ou mal, era uma produção artística. Hollywoodiana ou não, era uma produção. E era uma produção que levava a grande vantagem de que, às vezes, por mais que ele fizesse uma pergunta ou outra muito simplificada daquele filme, da base do que vocês entenderam, já era levar o aluno para um campo do imaginário que o currículo não tinha, né? Essa é uma vertente, eu acho, que seria uma pena a gente chamar de o uso superficial ou o uso de qualquer jeito do cinema em sala de aula. Cara, usa o cinema do jeito que você puder, do jeito que você quiser, do jeito que... Sabe? O ano passado, Sim. quando você ofereceu a primeira vez essa disciplina, em que você foi ensinando aquela coisa de pegar no celular, que vocês fizeram, acho que você assistiu um projeto lá na Escola Conde, do Pinhal. Sim, as atividades que eles fizeram são algumas das que a gente fazia. Olhando aquilo, eu falei, cara, tem muito que a gente tem que aprender, inclusive com os jovens mesmo, com a meninada que está dentro da escola. Né? Por quê? Porque eles estão fazendo com a câmera coisas que eram impensáveis de se fazer antes. Essa é a segunda linha de fuga. A primeira ela é meio institucionalizada, meio normatizada, meio normalizada até, porque tem até uma lei que diz que tem que usar, etc. E tem uma certa tradição de que usar é levar o filme para a sala de aula. Bom, eu confesso que eu usei muito essa estratégia de levar filmes para a sala de aula, mas e dizia que o pessoal na sala de aula tinha uma raiva terrível de quando eu falava que eu ia levar filme, porque eu parava 1.500 vezes o filme para a gente conversar, para a gente problematizar o que estava sendo feito, enfim, para fazer alguma relação com a disciplina que eu estava trabalhando, etc. Sobretudo na pedagogia. Mas a outra linha que me interessa muito é essa de que a tecnologia e as tecnologias digitais hoje, como essa que está na mão das pessoas, ou de muitas, né, não estão na mão de todas, né, muitas crianças mais pobres ou das escolas das periferias não têm um celular assim, que consiga fazer grande coisa, não tem acesso à internet muitas vezes. Então,
Isso não impediria também de um projeto bacana de fazer uma experiência, né? Algumas experiências, um projeto bacana desses que você apresentou lá. Eu não sei se esse ano você trouxe aquilo lá também, eu não pude acompanhar, lamentavelmente. Então, porque eu acho que isso, o que inova, não é... Veja só, gente, essa coisa que ele acabou de falar, os dois caras, o Herzog eu conheço menos, ouvi falar menos, mas do Wim Wenders eu andei estudando algumas coisinhas, é um cineasta alemão, se eu bem me lembro, ou Alan, ele sabe melhor do que eu. Qual é a nacionalidade dele? Ele é meio alemão, meio suíço, meio Ah, tá, francês. ele é Mas para ser meio mais, né? Ele é meio suíço alemão, ele nasceu transnacional. na fronteira. Isso. Então, Ele tem nacionalidade múltipla. eu vi algumas coisas, porque eu fiz uma vez um curso com o Jorge Larossa, ele teve no Brasil, e ele trouxe algumas coisas do Wender, eu me lembro. Então, e quando você fala vamos dizer assim, dois caras respeitáveis do cinema, pelo menos dois caras respeitáveis por pessoas que entendem alguma coisa de arte, né, cinematográfica, como o Wenders e o Herzog, quando você diz assim, eles estão filmando com celular, e que tem festival que exige, que limita até a capacidade do celular, tem uma revolução silenciosa acontecendo aí. Quer dizer, mais ou menos silenciosa, né? E eu penso que muitos educadores, os que estão aqui hoje, incluindo eu e você, nós somos, os que estão aqui hoje em particular, são muito privilegiados por poder estar percebendo que tem uma coisa acontecendo. E qual que é o cerne do nosso projeto, da Escola Outra, desse curso de especialização? Qual que é a ideia? A ideia de que aquela escola mesmo, aquela escola que fechou lá em 20 de março de 2020, morreu, gente. Os alunos já tinham enterrado ela fazia tempo, a gente que não tinha percebido, né? A gente estava vivendo um filme parecido com o Walking Dead, né? Uns mortos-vivos andando dentro das corredores da escola. Até a frase pode ter se tornado até um clichê, mas o Cortella tinha razão. Escolas do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Olha só. Então, o que eu penso é isso. Dá para fazer muita coisa com pouca disponibilidade tecnológica, assim, o que nós precisamos é nos deixar desafiar um pouco mais, trazer novos saberes, e inclusive consultar a garotada do que é que eles estão fazendo, porque a ideia de ter uma câmera na mão, ela como disse o Roberto, se popularizou bastante, né? Então, é o momento da gente dar um salto de qualidade nessa escola, nessa educação, com um recurso desse, né? É um pouco isso que eu penso. Gosto da ideia de linhas de fuga, então é um pouco isso que eu estou imaginando hoje. Muito legal, Flávio. Muito legal. E essa coisa que você traz, assim, de não excluir possibilidades, né? Leva para o cinema do jeito que você quiser, né? Do jeito que você inventar, sem se preocupar, estou fazendo certo, estou fazendo errado, porque assim, o certo e errado a priori, ele limita demais, né? O que dá certo é o que você vai saber depois que você fizer na relação com a sua turma, né? E o que funciona para uma turma, às vezes não funciona para outra, você precisa mudar, né? E foi uma coisa que a gente até começou o nosso encontro aí anterior, semana passada, retrasada, não lembro, né? Foi falando um pouco disso, assim, não tem nenhum problema em eu usar o cinema, né, de uma forma parametrizada, de uma forma pré-concebida, de uma forma até tradicional, não tem problema nenhum. O problema é essa alternativa ser única. Aí é um problema, assim. Eu só sei fazer desse jeito, não sei fazer de outra forma. Cara, você quer aprender a fazer de outra forma? Porque vai ser legal. Mas não é para excluir a primeira, é para você ter duas. Não é para trocar uma pela outra. Você vai ter 2, 3, 4, né? Porque a vida é múltipla e as pessoas são diversas, né? Muito legal. Tem gente que levantou a mão aí, baixou de novo, não sei se querendo falar. Eu vi a Raíssa e a Marinéia. Alexandre, professor. Oba!
Assim, deixa eu falar. Eu trabalho na educação infantil, então, assim, geralmente o que acontece lá não tem muita relação com tudo que é falado aqui, mas como falou de celular, né, de usar recursos, claro, assim, que não foi uma obra de arte, mas durante a pandemia, quando aconteceu toda essa questão de isolamento, igual vocês comentaram aí, toda essa situação de estar sozinho, se sentir isolado, as crianças não tinham contato conosco, então o que foi feito? Eu tentei usar um celular, usar um chroma key e colocar várias imagens no fundo, para a criança ver mais pessoas, mais movimentos, e aquilo deixava a criançada louca, porque a minha turma é de 3 a 4 anos. Para prender a atenção deles, precisava ser coisas infantis, mas precisava ter contexto, falar com eles, chamar a atenção deles. Uma vez eu me vesti de peixinho, entrei dentro do fundo do mar e comecei a cantar as músicas, chamar nome por nome, e deu uma confusão, porque eu esqueci o nome de uma criança, aí eu tive que repetir, cantar a música várias vezes, só para ele não ficar mais chateado comigo. Aí o que aconteceu? Nós voltamos para a escola, levei tudo isso para eles assistirem agora, né, a outra turma. Não é uma obra de arte, mas foi um recurso que eu tive para mostrar para eles. Claro que assim, não é um filme, mas eles ficam loucos com aquilo, de me ver na tela, dentro de um fundo de mar, dentro de uma floresta. Aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo deles, da música da Pipoca, eles pulando, aí coloquei eles no meio de uma festa junina e fogueira passando para lá e para cá, e quando eles se viram na TV, dentro daquela festa junina, onde eles não tinham participado, meu Deus, foi uma euforia, foi muito legal. É uma pena assim, que a gente não tem autorização para mostrar as crianças, tudo mais, eu tive que até que deletar o vídeo, mas eles assistindo para eles, aquilo, assim, tia, como que a gente está na TV? Como que foi isso? Eu não vi, eu não estava aqui, não foi eu não participei dessa festa. Aí eu tentei explicar que eu coloquei eles fiz um fundo e coloquei eles lá, porque eles só viram o pano azul atrás deles, né? Mas foi muito legal. Então, assim, os recursos que nós temos que usar e fazer. Não pode deixar não acontecer. A criança, ela tem 3 anos, mas aquilo ela vai guardar na memória para sempre. E talvez aquilo desperte nela uma vontade de conhecer mais sobre isso, querer aprender mais. Poxa, se a professora fez aquilo tão básico, tão pouquinho, o que mais que eu posso aprender desse mundo, né? O que mais tem por trás disso? Não é só uma câmera de celular, é um mundo todo novo para a criança, uma abertura assim gigantesca. Eu vi dali grandes possibilidades. Eu vou melhorar a situação e vou fazer outras coisas. Quem sabe? Muito legal, Mariné. Sabe que assim, uma das diferenças que os malucos da educação têm, uma das vantagens que os malucos da educação têm em relação ao pessoal do cinema, é que a gente trabalha o cinema como experiência, né? Isso que eu estou falando, que a primeira câmera é essa aqui, né? Essa dimensão da experiência do cinema. E eu vou falar uma coisa que pode parecer um palavrão, mas não entenda como palavrão, não. Tá? Mas você percebe que tem quase um adultismo na sua fala. Quando você fala assim que aquilo não é filme, que aquilo não é cinema, percebe que é um padrão de adulto para avaliar o que é filme e o que é cinema e que não está na criança. Para eles é sim, é filme, é cinema da melhor qualidade, porque eles estão lá, percebe? Eles estão lá, eles estão... Sim, não adianta eu entender isso pelo meu padrão de filme e de cinema. Sim, na verdade, isso mesmo, é minha visão. Para eles foi um filme, mas assim, eu digo assim, todo esse contexto artístico, toda essa elaboração que vem aí sobre um cinema. Sim, para eles esse conceito, para eles é exatamente esse contexto artístico e de elaboração que para a gente não é, mas para eles né? Muito legal, parabéns pela experiência, sabe? Eu vou te recomendar, eu tenho um grande amigo que trabalha com cinema e educação infantil, que é o César Leite, não sei se vocês conhecem o trabalho do César. Não conheço. O César Leite, ele é da Unesp, trabalha na Unesp de Rio Claro, tá? Unesp de Rio Claro, e o trabalho dele é com cinema e educação infantil, inclusive o projeto de pesquisa dele atual, que ele está fazendo agora, é cinema feito por bebês. Né? E aí ele está, inclusive, no processo de desenvolver os aparelhos para poder prender a câmera nos bebês,
né, de 0 a 9 meses. Que loucura! Para os bebês fazerem cinema. Eu falo assim, se a gente, e aí não vamos dizer que aquilo não é cinema, lógico que é cinema, a câmera está lá. Eu falo assim, alguma vez você já viu o mundo pelo olho de um bebê? Esse é o ponto de partida da pesquisa dele. Muito legal, muito legal. Vamos ver como é que é o mundo, é cinema de bebê. Assim, né? Então, dá uma olhada, César Donizete Leite, César Leite, famoso Cezão, da Unesp, de Rio Claro. Assim, é muito bacana. Pode deixar que eu vou E procurar. é um pouco, a observação é essa, assim, tanto do ponto de vista da realização do cinema, né, quanto do ponto de vista de quem assiste o cinema, né, a gente tem que ter esse exercício de alteridade, porque os nossos parâmetros de julgamento sobre o que é um cinema de qualidade só servem para os adultos. Para as crianças é outra coisa, assim, né, é outro universo. Tem que fazer esse exercício de alteridade, porque senão a gente perde as crianças também, né? E perde a atividade. Mas muito legal, viu, o seu trabalho. E aí, realmente, a gente não pode assistir, porque aí o cinema e a educação infantil envolve mesmo essa questão, assim, de a gente não poder mostrar e não poder ver, né? A menos que tenha autoria. O César tem, porque ele tem uma pesquisa formal, e as pessoas, os pais dão consentimento, né? Então ele consegue mostrar nos congressos e tal, acho que até publicar no YouTube, algumas coisas ele tem publicado, mas porque ele tem o consentimento dos pais. E mesmo assim, ainda é, do ponto de vista da legislação, ainda é meio arriscado, assim, de fazer isso, né? Muito legal. Tem que fazer mesmo, tem que fazer. Tem que fazer. O que mais, gente? Contem mais experiências, assim, é muito legal. Ou das experiências de vocês, quando estavam fazendo as atividades, os Minutos Lumière, é muito legal. Tinha um projeto também que eu desenvolvi aqui em São Carlos, esse acho que o Flávio não chegou a ver, depois eu preciso te mostrar, Flávio, que foi no CEL, né? Aqui tem um CEL aqui em São Carlos, o Centro de Educação Unificado, lá no São Carlos 8, né? Que é um bairro bem periférico, assim. E aí a gente fez, junto com um projeto chamado Skate Cidadão, né? Então era assim, a molecada de skate, né? Então, foi tão bacana, assim, porque a gente fez as oficinas para eles realizarem, para eles produzirem, assim. E a primeira coisa que eles queriam mostrar, assim, era o barato que eles sentem, assim, eu quero que vocês vejam o que eu vejo quando eu estou no skate, né? E aí foi um pouco essa coisa de desenvolver os materiais, assim, os aparelhos, assim. Ah, meu pai costura não sei o quê, no couro e tal, ele quer ajudar, e vem o pai, vê o que a gente quer fazer, a gente quer fazer assim, sabe, quer mostrar o movimento. Nossa, o cara costurou umas bolsas muito legais, assim, umas bolsinhas para colocar o celular dentro e prender no corpo, prender na perna, para eles filmarem enquanto eles estão lá fazendo aqueles looping de skate, aqueles negócios todo louco. Mas é muito legal, assim, não só porque as imagens ficaram bacanas, e ficaram bacanas mesmo, mas porque, assim, é uma coisa que mobiliza a vila inteira, né, para poder fazer. Ele vai atrás do pai, o pai vem e mede, e calcula. Aí, não, mas não é assim que eu quero de outro jeito, eu quero mostrar daqui, eu quero que fique nesse ângulo. Então, assim, é uma matemática, eu não sei nada disso, mas é uma cabala, assim, uma matemática para poder, porque ele quer produzir a imagem, ele quer dar visibilidade, e não é assim, não é nem que ele quer dar visibilidade para ele quer mostrar o que ele vê. Né? Quando ele está naquela situação que eu não sei nem subir no skate, né? Eu nunca veria aquilo que eu vi. Ele queria me mostrar aquilo que ele via, né? Não era uma autopropaganda, assim, era uma partilha de mundo. É muito legal. Adriana, diga. Uma coisa que enquanto você falava me remeteu muito, assim, eu tenho um grupo no WhatsApp que nós criamos agora durante a pandemia com uma galera que estudou comigo educação do ensino fundamental 1 e 2 no Helena Futaba, né? Eu sou cria do Helena Futaba. E a gente estudou praticamente a turma toda os 9 anos consecutivos. Então, a gente fala muito daquela época, a gente retoma muito conversas sobre aquela época.
E uma coisa que a gente fazia com muita frequência, todo mundo gostava muito de fazer coisas de arte. Então, qualquer professor que pedia para a gente um trabalho, se o professor deixasse muito livre, virava teatro, virava dança, virava música, virava paródia. A gente inventava coisas porque era o que a criançada gostava de fazer. E a gente tinha uma coisa muito louca na época, que era a questão da televisão. Por quê? Porque, imagina, anos 80, início dos anos 90, era difícil, né? Não era todo mundo que tinha uma câmera, né? Mesmo a saboneteira, não é todo mundo que tinha acesso a elas. Então, assim, quando a gente imaginava o processo de estar dentro da televisão, era um mundo à parte. E é um processo evolutivo que nós temos hoje à mão, que assim, que ainda nas periferias, pelo menos nós, professores, carregamos um celular na mão. Pelo menos nós temos um. Pode ser que as crianças não tenham todas acesso a ele, mas nós temos. E eu fico vendo, eu tenho sobrinhos hoje com a faixa de 7, 8 anos, tenho afilhados com essa faixa. E na semana passada eu estava na casa de um dos meus afilhados e eu comentei sobre uma das nossas atividades. Né? E eu vou ter que ir lá na casa dele gravar, porque ele quer fazer a atividade. Ele já pediu para fazer. E ele já desenvolveu a atividade inteira na cabeça dele. Entende? Então, assim, você percebe que hoje a gente tem além de dar para eles essa visibilidade, de mostrar o que para eles é importante, a forma deles de ver o mundo, mas a gente ainda tem questões muito maiores do ponto de vista histórico, de desenvolvimento histórico em que nós estamos, para a gente deixar de utilizar, né? Você falou muito, tanto na aula anterior quanto na aula de hoje, sobre a questão dos planos, quanto a questão do quanto o claro, o escuro, a posição da câmera, a movimentação ou não dela podem interferir na emoção que a gente provoca, e apesar da gente viver um momento, né, que o nosso cinema ainda é muito americanizado, né, assim, o movimento financeiro americano ainda domina muita cultura, mas a gente percebe que tem aparecido muita coisa boa desses cinemas independentes que não se tinha, né? A gente vê hoje um movimento na internet muito grande de pequenos festivais, de pequenas mostras, de coisas muito mais rotineiras, muito mais próximas do que a gente tinha há pouco tempo atrás. E trabalhar isso na criança, eu acho extremamente importante, porque aquilo que você falou ainda há pouco sobre como é que a gente reproduz, né? Tem um canal no YouTube que eu acho muito engraçado. Eles fazem recortes de propagandas da década de 80, da década de 90, que seriam impensáveis hoje em dia. Propagandas de períodos em que aquele era o mote para a venda do produto, e que se hoje fosse colocado na televisão, a empresa seria fechada no dia seguinte por uma série de processos envolvidos. E eu adoro quando não tenho nada para fazer, ficar assistindo essas coisas, porque eu sou muito ligada nessa coisa o que muda de um tempo para o outro, né? Como é que o processo histórico modifica a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar o outro, de enxergar as pessoas, né? E aí, quando você pega isso e você para pensar que essas crianças que a gente tem hoje na sala de aula, elas enxergam uma realidade que é muito diversa da nossa, porque o nosso olhar, ainda, por mais que a gente se atualize, a gente ainda está muito anos-luz deles. Quando a gente se permite brincar com essa coisa, igual a Marineia falou, de dar para eles a oportunidade da participação disso, a gente começa a enxergar coisas que a gente não tem condição de pensar sem eles.
Porque, por exemplo, o TikTok, a gente pode fazer as nossas considerações a respeito e tal, mas, gente, eles são a geração do próprio TikTok. Hoje eu vi uma matéria da internet questionando uma quadrilha junina que foi feita com TikTok. Os caras fizeram a dancinha do TikTok na quadrilha junina. E tava lá todo mundo revoltado, dando os prós e os contras do que é bom, do que é ruim nisso. Tá, ok, tem muita coisa para ser discutido nisso, não vou entrar no mérito do certo ou do errado disso, mas a gente não pode desconsiderar o fato de que essa é a geração que a gente está com ela na mão, que a gente vai ter que parar para pensar sobre isso, gostemos ou não, né? Adriana, você me fez pensar numa frase que eu ouvi de um professor que eu entrevistei. Isso foi um pouquinho antes da pandemia começar, foi em 2019. Ele dizia assim: ou nós mudamos a escola, ou os alunos vão mudá-la. Eu me lembro de vez em quando essa frase, porque nós estamos vivendo aquilo que eu chamei de revolução silenciosa, inclusive dentro da escola, né? A escola vai ser outra, não é só questão de um projeto hoje aqui, ali ou lá. A escola vai ser outra. Essa escola que nós temos aí, ela está com os dias contados. Ela vai se modificar, ela está se modificando. Mas não vou me alongar muito nisso, não, porque já deu a nossa hora também. Mas eu gostaria de sugerir esse pensamento. Ou nós vamos embarcar em uma mudança mais interessante, mais profunda, mais radical da escola, ou nós vamos ficar falando sozinhos, né? O próprio professor Charlot diz isso. Quer dizer, o professor da informação, ele está morto. A informação tem em lugares muito mais acessíveis, com muito mais interessantes do que na escola. Ô Flávio, tem um cara que eu gosto muito dos estudos dele, assim, e tive a oportunidade de conviver com ele, assim, no fim da vida, que foi o Zé Ângelo Gaiarsa. Conhece o trabalho do Gaiarsa? O Gaiarsa trouxe terapia corporal para o Brasil, né? Terapia reichiana, né? E o Gaiarsa tinha uma coisa que ele falava, que era assim, ele era psiquiatra, né? Gaiarsa. Ele falava assim, você sabe qual é a molécula orgânica que dura mais tempo para ser substituída no corpo de um adulto? É o carbono. Né? Então, assim, e o carbono, ele tem um ciclo no corpo, que é um ciclo de 2 anos, né? E o problema da osteoporose é exatamente que ele não vai sendo reposto, né? Ele vai sendo eliminado e não vai sendo reposto, né? Mas, assim, um organismo não osteoporizado, em 2 anos, né, o carbono já se renovou completamente no corpo. Isso significa que daqui 2 anos você tem literalmente outro corpo. Outro corpo. E se com outro corpo você continua pensando a mesma coisa que pensava há 2 anos atrás, tem um problema muito sério, meu amigo. Tem gente no formal. Muito sério. Enfim. Mas, cara, olha, bacana. Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer. Volto a agradecer imensamente a sua gentileza, a sua disponibilidade aqui com a gente. Hoje é quase um grupo de estudos, né? Mas eu aprendi com a Roseli Mello que não importa o tamanho do público, o show tem que acontecer, não tem essa, né? Sim. E é bacana, porque esse grupo que está aqui ficou fiel, falou, vou ficar até o fim para ver até onde vai a maluquice desse professor aí. Vai muito mais do que ele foi capaz de apresentar aqui hoje, gente. Vocês não têm ideia. Gente, então, mas um forte abraço, um agradecimento especial por essa dedicação que você tem apresentado no nosso projeto, no curso, enfim, e que a gente possa ir se encontrando pela vida por aí.
Vamos sim, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês nessa quarta noite chuvosa aqui. Seu caso agora há pouco estava caindo do céu, não sei por aí. Né? Obrigado aí pela atenção, pela companhia e pela participação de vocês. Saio mais aquecido do que cheguei. Ok, maravilha. Ô, Roberto, vou pedir para você ficar um minuto depois, para a gente trocar uma ideia. Tá minutinho bom. só. Tá bom. Grande abraço, gente. Obrigado, Boa viu, Alan? noite. Obrigado pelas experiências. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, boa noite.